Glorificado ou exaltado é o nome do Senhor. Ao Deus santo, fiel e verdadeiro. Somente a Jesus Cristo toda honra e glória seja dada. Ao Deus maravilhoso, digno de louvor, de adoração, digno de exaltação, somente a Jesus louvaremos, exaltaremos, engrandeceremos o teu santo nome, porque nele há vida, há esperança. Você pode glorificar ao nome do Senhor neste momento. Você pode exaltar ao nome do Deus eterno neste momento. Você pode falar assim: Senhor, quão bom tem sido comigo, quão maravilhoso tem sido as tuas obras, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus familiares. Porque o Senhor é lindo, porque o Senhor vive, porque o Senhor é exaltado. Toda honra e glória seja dada somente a Jesus Cristo, o Deus eterno, maravilhoso, santo, equitério, porque Ele é o Deus forte e poderoso, o príncipe da paz. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor dos exércitos celestiais nesta noite, na qual nós nos encontramos a buscar ao nosso Deus, porque Ele é santo e vive eternamente. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gálatas 3, a partir do versículo 10. A palavra de Deus em Gálatas 3, ela vai nos dizer: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela, viverá. Pois nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, porque Jesus Cristo é para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem se fala o testamento de homem, porque confirmado ninguém anula-lhe, acrescentando-se alguma coisa. Ora, há promessas feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz a posteridade como falando de muitas, mas de uma só, a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo, pois, isto, que tendo sido testamento anterior confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida a forma de abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, não provém da promessa. Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão, e logo para que a lei fosse ordenada por causa da transgressão, e que veio a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi postas pelos anjos na mão
de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. E logo a lei contra a promessa de Deus tem nenhuma sorte, porque se é dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas as Escrituras se encerrou, tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo nos fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos garrados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A maneira que a lei serviu, para que nos conduzisse a Cristo e que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus neste momento? Você pode adorar a Deus neste momento? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome da Trindade, que se torna o único Deus, a Jesus Cristo, o Rei da Glória, maravilhoso, eterno, equitério, santo, justo, fiel e verdadeiro. Todo louvor, adoração perpétua por toda a eternidade seja dado a Jesus, o Rei da Glória, aquele que se manifestará com grande poder e glória para buscar esta humanidade que está em trevas e não vê a luz. Jesus Cristo é a luz desta humanidade, porque Jesus, pelo poder da fé que há em Jesus Cristo, nos justificou. A palavra de Deus, em Gálatas 3, versículo 10 e versículo 11, ela vem nos falar da lei do Antigo Testamento, escrita antes da vinda de Cristo, 430 anos, e naquela época os homens da lei, os sacerdotes dos templos, que acusaram e crucificaram a Jesus Cristo pela lei. Jesus veio ao mundo para nos libertar da maldição da lei. A lei que nos constitui cadeias, a lei que nos constitui grilhões, a lei que nos constitui maldições. Jesus Cristo foi considerado maldito, dependurado no madeiro, sendo santo, justo, fiel e verdadeiro, para abolir que sois salvos não pela lei, mas pela fé. Porque o homem pratica boas obras segundo a lei. Muitas pessoas, segundo a lei, que se dizem doutores, se dizem governadores, se dizem políticos, se dizem juízes, promotores, se dizem pessoas que seguem uma constituição, mas dentro de si estão mais podres do que uma laranja. Deus, ele conhece ao homem segundo ao coração e a intenção dos pensamentos. Não é pelos teus olhos que eu vejo, no qual eu devo julgar. O primeiro a adentrar ao paraíso foi um ladrão, que estava pendurado no madeiro. E ali ele reconhece os teus pecados, a qual a lei estava crucificando o autor, o consumador da vida. E esta esperança em Jesus Cristo é o que nos conduz ao poder da fé. Porque por Jesus Cristo nós somos vivificados. Por Jesus Cristo a descendência de Abraão generaliza. E somos co-herdeiros da promessa eterna em Jesus Cristo.
E esta promessa, a lei jamais, não existe lei terrena, humana, nem nos céus e nem na terra, que pode abolir esta promessa de vida eterna e salvação, redenção, por meio de Jesus. O teu Deus, o meu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Criador, o que te sustém pelas forças do poder da fé que opera em ti. E esta fé, sendo uma fé, não uma fé natural, constituída por mãos de homens, constituída por conhecimentos de homens, constituídas por conhecimentos de teologias, de estudiosos, de ciência humana, uma fé sobrenatural do Deus Criador dos céus e da terra, e que cobre todo o manto do universo com a tua glória e com a tua majestade, cujo está escrito em toda a órbita da criação, porque o universo é a ponta dos teus dedos, controla tudo. A grandeza infinita, insondável, incompreensível, imedível, incabível aos nossos conhecimentos, porque nem a hierarquia dos anjos que estão nos céus, os que têm acesso ao trono do Altíssimo, eles não conseguem compreender e entender a grandeza do Eterno, porque todos ser e criaturas são limitados diante do Senhor, porque o Senhor é o Alfa, o Ômega, tudo vem por Ele. Ele é a central da vida, de toda a existência. Os homens que viviam pela lei daquela época, servindo a Deus, se dizendo ser do Senhor, e seguindo as leis hebraicas, abraâmicas, aquelas leis que foram constituídas, que se pegassem uma mulher em adultério, apedrejavam, matavam, assassinavam. Por quê? Porque tinha lei constituída por homens, leis, como hoje muitos constituem leis que te proíbem de falar a verdade, de pregar ao Evangelho. A lei do tudo pode fazer. A lei que o Deus é um só, e esse Deus recebe qualquer tipo de traça. Não. Sem santidade ninguém verá Deus. Deus, Ele não ama o pecado, mas ama você, pecador, que se arrepende dos teus maus caminhos e se converte diante da fé em Jesus Cristo e segue os estatutos, não da lei, dos mandamentos de Deus. Porque a lei, aquela lei que matava, assassinava e que subjugou o autor do mundo, o Criador do universo, ela foi abolida no madeiro, para que não sois salvos pela fé, mas sim pela graça que vos alcança pela fé em Jesus Cristo. Não é a religião, não é o templo, não é o padre, o pastor, o papa. Na terra não tem santo. O único santo que existe é o Santo dos Santos, chama-se Jesus Cristo, perfeito na tua caminhada até o final, completou com perfeição, amando os que o crucificavam, os que o traíam, subjugaram a ele, sabendo, sendo ele o autor da vida, e vendo já a esta era com grande desamor, ele mesmo assim poderia ter destruído toda a humanidade com o sopro da tua boca, mas ele nos amou para que nós obtemos uma fé, e pelo poder da fé, da graça que ele nos concede, do tempo que ele retornará, e essa graça será tirada. O limite está se esvaindo. Desde quando Cristo, ele passa pela cruz, e a graça do Senhor vem sobre nós. É como se o planeta Terra estivesse com as duas palmas da mão cheia de água, e tentando fechar para que não se escape esta água pelas gretas dos teus dedos.
Mas por mais que você tente que esta água não vaze, ela vai se esvaindo. Assim é a graça. E nesses últimos dias, ela está no final para ser retirada, para vir o juízo do Senhor sobre toda a terra. E todos aqueles que se dizem servos pela lei serão julgados pelas leis deles mesmos. Porque com a medida que eu vou julgar, serão julgados. Com a medida que eu vou condenar, serão condenados. Enquanto não se pagar o último centavo, não será. Porque tudo que faz nesta terra, existe uma reação nos altos céus. Jesus Cristo sendo Deus, e Ele vendo naquela época a queda do homem, que Ele criou para ser perfeito como Ele foi, para que nós alcancemos essa perfeição, e por uma determinação nós traímos toda a humanidade, traiu a Deus. E muitos seres humanos traem a Deus até hoje, por ouvir a palavra, e não dá ouvido à voz da palavra do Senhor, que vos salvas pela graça e pela fé, em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Os conhecedores daquela época, os doutores da lei, nem todos, mas alguns reconheceram a Jesus. Nicodemos, como os outros que seguiam as leis humanas. Não que nós devemos opor, mas nós devemos seguir as leis de Deus, que é o manual da vida, mas opor contra aquilo que é contra Deus. Porque se você caminha ao sentido de um mundo de leis perversas, constituídas por homens idólatras, malignos, perversos, você está caminhando contra a vontade de Deus. Porque os religiosos, os crentes, se misturam em política. Os políticos chegam e sobem no altar das igrejas para pedir votos. E muitos batem palma para aqueles homens, mas não dão glória na igreja para glorificar a Deus. A mensagem pode doer, mas vai curar e vai sarar a tua alma. Porque muitos não pregam a verdade. Muitos não pregam, quer fazer uma ilusão, adocicar a cruz do Calvário, no qual Ele levou sobre si toda a maldição de todos os seres humanos. Eles querem adocicar para servir um Deus do tudo pode. O Deus que tudo faz. Te dá carro, te dá casa, te dá moto. E 90% vive na pobreza e na miséria, porque não seguem os estatutos de Deus. Aqueles que são enganados são arrastados para o inferno. E são milhões e milhares que têm morrido todos os dias. Enquanto muitos grandes fazem pactos com demônios para se enriquecerem, viverem nos seus castelos de areias, nas suas casas, nos seus palacetes. Estão sendo corrompidos a sua alma, o seu caráter e coração, mente, familiares e gerações conduzidas ao inferno, ao matadouro, por não aceitar a graça do Senhor e a fé em Jesus Cristo. Porque quando você conhece essa verdade, ela vos libertará. Porque Jesus Cristo, Ele te libertou da cruz. E não foi pela lei que Ele foi justificado, mas por Deus. Porque Ele, sendo Deus, se deu por si mesmo naquela cruz do Calvário para sofrer por toda a humanidade. Se nós carregamos o peso, às vezes, com uma luta com um filho, com uma filha, com o irmão, com uma mãe, com o pai, às vezes no momento de enfermidade, tendo que cuidar de alguém, nós carregamos um peso, nós já ficamos sobrecarregados. Agora imagina Deus carregando o peso, o meu peso, o teu peso, o teu fardo, o teu jugo, o jugo de todos que estão dentro deste canal e de todo o resto, de toda a humanidade.
Olha como que isso é grandioso. Ele carregou todos os teus fardos, todos os seus jugos, para que fosses libertado da lei da escravidão que te escravizava. E muitos continuam sendo escravos pelos seus governantes, pelas suas idolatrias, pelas suas imoralidades, pelas suas perversidades, abominações. Continuam sendo escravos dentro das igrejas, servindo doutrina de demônios. E não se libertam do pecado, e não conhecem as escrituras sagradas, e não estudam o manual da vida, e não tem uma conexão com Deus. Continuam se aprofundando em conhecimentos teológicos, humanos, que confundem, porque a Bíblia é exatidão. Se Deus, Ele é perfeito nas tuas obras. Não existe dois tipos, que é assim ou que é assim. A palavra, ela é exatidão e perfeita. Não é uma palavra que se tira um pingo, um i, um tio. É uma palavra eterna, equitéria, de salvação, de vida. Uma palavra perfeita, porque saiu daquele que tudo criou. Não foi escrita por mãos de homem, não foi falada por bocas de homem, foi escrita diretamente pelo autor e consumador da vida. O Verbo se fez carne. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E todas as coisas que foram feitas por meio dele é para ele. Tudo do que foi feito, sem ele nada se fez, nada se criou. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra da criação: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era bom. Abra-se os olhos para que contemples o poder da palavra viva e eficaz ao teu coração. E esta palavra é uma palavra que cura a alma, que cura o entendimento, porque muitos irmãos estão às vezes buscando a Deus, consagrando a Deus dentro das suas casas, porque estão envergonhados de um evangelho vendido, de um evangelho que se envergonha, porque tudo pode nos altares. É um tanto de abobrinha que falam para confundir, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eles não querem ouvir a verdade. Eles querem ter prosperidade, eles querem ser abençoados, mas não querem buscar o abençoador. Eles querem estar diante das leis que tudo pode fazer. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, e todos vão para o céu deles, que é debaixo da terra, porque para o céu do Criador que fez os céus e a terra não vai. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas como assim nós vamos ser santos? Não, nós estamos em pecados constantemente, todos os dias, diante dos nossos olhos. Mas a persistência, pela graça que te alcançou na cruz, e a justificação em Jesus Cristo, sois crentes e salvos por Ele, que é o intermediador entre Ele mesmo, que é Deus, e te perdoa todos os dias. Quando você tem um coração contrito, quebrantado, compungido, alinhado, e você persiste em caminhar pela fé, não pela lei, e pela graça que te alcança. Olha como que isso é sobrenatural. Olha como que isso é eterno. A promessa feita a Abraão, a lei dos homens não pode aboli-la. Não pode abolir esta promessa. Eles tentarão apagar o nome de Jesus na terra. Tentarão manipular vidas em outros planetas. É lógico que existe, não somos a única laranja da caixinha. A Bíblia relata o conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecimento humano. São milhões e milhares de criações em várias formas de vidas físicas, espirituais, sobrenaturais.
Os demônios sabem disso desde o princípio, que eles vieram de lá. Todos os desenhos que você vê, Superman com poderes, todos os super-heróis foram criados por quem? Pelos homens. Porque existe um mundo espiritual, além do que vos compreendeis, do que vos entendeis, sendo carne, sendo ser frágil, sendo ser de barro. Mas foram criados para ser de luz, resplandecente, para viver eternamente, equiteriamente, diante do teu Criador. Mas os nossos pecados nos separam da cruz. Os nossos pecados nos separam de Jesus. Os nossos pecados, na qual nós não corrigimos os nossos atos e as nossas atitudes, pedindo perdão e caminhando, se arrependendo todos os dias, nos separam de Deus. Porque muitos querem ser usados, sim, mas não querem pagar o preço. Muitas às vezes vê você sendo usado como pote de barro nas mãos do Senhor para curar, para salvar, para resgatar, mas somos barro. Não somos nada, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a exaltação é para ele. E hoje eles querem ser reconhecidos. Ide pelo mundo, pregai ao evangelho a toda criatura. Serão reconhecidos segundo as vossas obras em Jesus Cristo. Não é segundo o seu trabalho, a sua riqueza, segundo aquilo que você fez. Eu construí todo mundo, fiz um tanto de prédio, de casa, de ponte. Nada vale disso para Deus. Os seus reconhecimentos diante do Senhor são: quantas vezes você estendeu a mão, matou a fome de alguém? Quantas vezes você deu de beber àquele que não tinha, deu de vestir àquele que não tinha? Quantas vezes você ajudou e trouxe uma palavra de esperança àquele que estava ao precipício da morte e ele se levantou? Quantas vezes ajudou o caído, o abatido, o oprimido? Quantas vezes se libertou os cativos pelo nome de Jesus? Quantas vezes? Porque muitos dão aquilo que sobram. As igrejas, os grandes templos se enriqueceram e venderam a palavra. E esta palavra, nos últimos dias, genuína, está sendo pregada por ministradores do reino de Deus e pela justiça do Senhor, nas ruas, nos becos, nas favelas, nas vielas, sem reconhecimento, porque os profetas não foram reconhecidos. Porque a glória é de Deus, e dessa geração não passará. Pode passar este céu maravilhoso, cuja glória do Eterno resplandece sobre ele. Pode passar essas construções, esses prédios, essas casas que vos estão vendo, mas a palavra do Eterno não passará, porque esta palavra se cumpre todos os dias diante dos nossos olhos. Muitos não querem ouvir a verdade. Nós pregamos a palavra do Senhor, queiram ou não ouvirão, gostem ou não ouvirão. Sabe por quê? Porque muitos ouvem e são salvos, muitos abrem os olhos que estão no caminho e acordam, muitos fazem a sua conexão com Deus. Sabe por quê? Porque o despertar da humanidade, da última hora, a última chamada para a redenção da humanidade, para que venham vos despertar e reavivar espiritualmente, cheio do poder e da graça do Senhor, para alcançar vidas e salvar almas. Porque a palavra é poderosa, a palavra ela é eterna, a palavra é o que vivifica, a palavra é o que renova. E quando
aqueles homens que não aceitaram a palavra. Porque os fariseus, os saduceus, muitos daqueles que estavam ali e se diziam sacerdotes, olha só, quantos pastores fanfarrão, grandalhões, fanfarrão, comedor de arroz e de feijão, levando multidões, bodes para o inferno. Quantos? Eles querem comer a tua gordura e alimentar daquilo que você tem, mas eles não querem pregar a cruz. Eles querem adocicar a cruz. Eles querem que você sirva um Deus que vai fazer tudo para você. Deus não é o seu escravo e não é o seu empregado. Sois libertos e salvos pela graça do Senhor. O teu Deus, Jesus Cristo, o Rei do Universo, que esmoeu, foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades, naquela cruz, carregando sobre si os jugos e os fardos, com uma palavra de sangue, para que tenhamos vida e sejamos libertos. E muitos se enriqueceram. Os templos se tornaram empresas grandes, universais, mas não ganha uma alma para Deus. Tem culto do pula-pula, mas todo mês o dízimo dos irmãos estão enriquecendo para andarem de aeronaves, mas não matam a fome do povo de Deus que está morrendo na África, na Nigéria, que estão sendo perseguidos. No Irã, se servir a Deus, eles matam as pessoas e muitos se renderam a Jesus Cristo no Irã. Esse evangelho não são para eles. Não são para eles. O evangelho deles é um evangelho de riqueza, de prosperidade, que só eles prosperam. Apóstolo Paulo, vários outros profetas do Senhor andaram 18.000 quilômetros a pé, pregando e apregoando a palavra de Deus, vivendo pela palavra de Deus. Andavam de vilas em vilas, apregoando o evangelho de Jesus e salvando almas, para que hoje esta palavra chegasse às nossas vidas. E muitos estão brincando com a palavra do Senhor. Não é o seu cabelo, a sua barba, a sua roupa, não é a sua riqueza, não é a religião que vai te salvar. O único que vai te conduzir ao caminho da verdade e a vida é Jesus Cristo. É só Ele que é o Salvador. É só Ele que é o mediador. É só Ele que é a porta, o elo. É só Ele que é a vida. Só Ele é Deus. Só Ele é grande. Só Ele é poderoso. Só Ele é eterno. Só Ele é santo. Só Ele é justo. Só Ele é maravilhoso. E quando nós nos colocamos diante do Senhor e compreendemos que a lei subjuga as Escrituras, porque está escrito: pela lei dos homens vocês vão ser mortos, pela lei dos homens vocês vão ser perseguidos, pela lei dos homens proibirão de pregar o meu evangelho, pela lei dos homens, o nome de Jesus, eles tentarão apagar o nome dele, tentarão unificar uma religião e colocar o demônio como imperador e constituidor de religiosos. Igrejas pretas, haja luz. Templos que operam
fizeram com que banda, umbanda, candomblé, magia negra. Mas não se vê sinais e maravilhas. Meu pai pregava com Davi Miranda, pastor Ananias de Assis da Silva. E naquela época eu era criança. E ali eu via incontáveis milagres sendo criança. Eu vi com os meus olhos. Pessoas que nunca andaram andar. Paralíticos, cegos enxergar, mudos falar. Eu vi. Muitas das vezes. Porque eram homens de Deus. Mas quando muda e chega o tudo pode, os maiores profetas estão nas ruas, nos países em guerras, apregoando a palavra, e lá Deus opera. Eu estava vendo uma mensagem daquele irmão que prega na Avenida Paulista. E ali, pela primeira vez na minha vida, eu vou elogiar a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele apregoando na Avenida Paulista, veio o filho do diabo, tomou o microfone e agrediu a ele. Deu soco nele. E a polícia foi em cima do camarada e prendeu o camarada. Prendeu o camarada. Sabe por quê? Porque não é o seu serviço a forma na qual você é constituído. Às vezes você pode ser uma autoridade, mas você tem Deus dentro do seu coração. Às vezes você é um policial, mas você tem Deus dentro do seu coração. Às vezes você é um bandido, mas você tem Deus dentro do seu coração. Às vezes você é um criminoso, mas você tem Deus dentro do seu coração. E mesmo que você esteja nos caminhos de dores, Deus te transformará se acreditar. Mas tem muitos seres humanos que já são dominados, selados pelo diabo, e já não querem viver na luz, já se entregaram para as garras do maligno e não querem ser libertados. Por que ele não vai abaixar o som num baile funk dentro de uma favela, e os caras estão de fuzil, metralhador e ponto .50, mas agredir aquele que está levando a palavra do Senhor? Eles querem agredir. E isso, Deus ele branda dos altos céus. Eu vou estar colocando o vídeo logo após. E no final da pregação, ali que ele começa a pegar, o cara quebra a caixa dele, quebra o microfone, e ali a polícia leva eles para fazer a ocorrência, e o filhinho dele está filmando. Está filmando. E ele prega a verdade dentro da palavra. É um profeta do Senhor. Não tem carro, não tem casa, anda a pé, paga aluguel, mas é homem de Deus. E no momento que eles estão no final do vídeo, Deus se revolta e abala os céus. Bom! Estremece tudo. Sabe por quê? Porque Deus não vê o homem com os olhos humanos. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não são as leis da terra que vão tirar este poder. Porque os homens tentarão apagar a imagem de Jesus. Tudo que é oculto será revelado. Olha só, tudo que está escondido desde o princípio e que você não tem conhecimento, a humanidade está sendo preparada para este dia e esta hora. Porque me explica uma coisa, como que uma tecnologia que nunca existiu em 20 anos para cá, ela avançou mais do que nos 2000 anos. Se você for ver dentro da Bíblia, se existem contextos bíblicos, que tudo que foi criado, nada é novo. Tudo foi criado por Deus. E antes desta criação, houve uma outra criação na terra, porque a terra era sem forma e vazia. Então já havia uma terra. Deus vai lá e refaz esta terra. Aquela terra foi destruída, resetada, aquela geração foi apagada, mas existem os vestígios dentro da palavra de Deus daquela era.
Mas hoje, essa terra, o pecado, será resetado para sempre. E quem for salvo, viverá eternamente. Não será mais resetado de uma vez. Haverá separação e a colheita do Senhor. E neste momento, eu quero te dizer que Deus te ama verdadeiramente. E Deus, Ele te chamou com um propósito maior do que pensas. Porque a sua fé, ela é edificada. E eu quero te dizer, mesmo dentro da tua casa, às vezes, para você que é cristão e que está sem congregar pelas concupiscências deste mundo, congregai-vos, mas não adorais aos homens, e sim a Deus. Sim a Deus. Não importa a igreja que você vai, não importa a sua religião, o que importa é que você siga a Jesus Cristo e que você ande nos mandamentos de Jesus Cristo, porque a verdadeira lei é a palavra do Senhor. Esta lei é eterna, esta lei é vida, esta lei é equitéria, esta lei é a promessa, esta lei não passará. Porque fazem leis e fazem emendas para emendar a Constituição, mas não mudam uma Constituição ultrapassada pelo homem. Por quê? Porque eles não querem retirar de si a corrupção e a corrupciência. Eles querem sim manipular o teu DNA, a tua digital, o teu CPF, em radares. O mundo hoje, os olhos estão em todos os lugares, nas câmeras, nas ruas. Tudo que acontece é controlado. Tudo que acontece é controlado. Nós somos uma geração que muitos andam em trevas, mas essa geração será restabelecida e reavivamento espiritual como nunca houve e jamais haverá. Formarão verdadeiros adoradores que adorarão ao Senhor o teu Deus em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. E não importa o país, a nação, o bairro, o estado na qual estejais. Esta geração é uma geração que segue a vontade de Cristo, a vontade de Jesus Cristo, e vive pela fé, sendo justificado e vivificado pelo poder da palavra, não pelo poder da religião e da lei, mas crendo que Ele vem e já está direcionado, tudo preparado diante dos céus para esse grande dia. E para aqueles que estão em Deus, estão em Jesus Cristo e têm a Ele a vida eterna, será um dia de grande glória. Oh, aleluias! Será um dia de grande glória, porque não abrir e piscar de olhos. Bom, bom, bom. Seremos tomados e levados. Bum! O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, será incorruptível no abrir e piscar de olhos. Assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, em um só momento, bum! Toda a humanidade que está em Cristo será levada e tomada. Agora, aqueles que não têm Deus estarão na terra. Este dia será um dia de grande dor, um dia de grande sofrimento, como nunca houve e nunca haverá. Este dia será um dia de grande angústia,
Será um dia de dores infindáveis para aqueles que zombaram, para aqueles que não acreditaram, para aqueles que se desviaram, para aqueles que preferiram ao mundo. Será um dia de dores eternas, um dia na qual todos clamarão, como no inferno. É o lugar que mais se clama, que mais se chama, mas ninguém ouve. Ninguém ouve. Eu quero te dizer neste momento, para você que se encontra fora da presença do Senhor, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje a verdade chega aos vossos corações, para que tenhas vida, e vida eterna, diante do Senhor, o teu Deus. E esta vida vem pelo poder da fé, em reconhecimento a Jesus Cristo, o Rei da Glória. E não espere, porque em uma fração de segundo vocês verão, todos os olhos verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Enquanto há no céu festas, e saiba que o tempo do céu não é o tempo da terra. Um dia no céu são 1000 anos. Agora imagina como que você vive igual um inseto. Por isso que Deus fala, vermes de Jacó. Vermes de Jacó. Porque o nosso tempo é passageiro, assim, bum, e o ser humano ainda se engrandece, achando que é algo sensacional, fazendo guerras, destruindo, matando, roubando, generalizando, propagando ódio e destruição, se achando que é alguém, mas não sabem que são cegos, nus, pobre e miserável. Jesus falou, compre de mim ouro refinado, ouro de Ofim, provado e refinado no fogo. Eu quero te dizer, adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação, porque a oportunidade é esta. A oportunidade chegou agora. Ao teu lar, a tua casa, a tua família, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E hoje você está conhecendo esta verdade. Não é a sua religião. Jesus Cristo adentraste hoje em certos templos, sendo ele nazireu, cabeludo e barbudo. Muitos que estão ali de terninhos gravatados, cheios de papagaiada para falar, julgariam a ele. Porque não é pela sua roupa, mas sim pelo seu caráter, coração, intenção e pensamentos, que são anotados nos livros. E existe um livro que se chama Livro da Vida. E esse livro da vida, se você não for achado, encontrado nele, você não tem parte com Deus. Você pode ter sido religioso, mas você não tem parte com Deus. Porque não é a religião que te salva, não é o padre que te salva, não é o papa que te salva, não sou eu que te salvo, não é o pastor que te salva. Quem te salva chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o intermediador, o Deus triuno que se torna único na forma humana. E este Deus está com as mãos estendidas para vos alcançar neste momento, para vos transformar, para vos edificar, para vos renovar, porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o camezinho, se tornarão mais brancos e mais purificados. Oh glória! Como ele é maravilhoso! Ele te deu a graça, o limite do tempo que está se esvaindo, se findando, para o arrebatamento da igreja. Olha, e onde tu estarás? É simples, é fato, evidência. Todos os dias está nas redes nacionais, mesmo que eles não querem mostrar, eles são obrigados a mostrar as guerras generalizadas, os tsunamis, os maremotos, os sinais nos céus e na terra.
Os alienígenas apareceram ali no céu. Jesus Cristo também tinha um sangue não humano. Oh, glória! Acham que a humanidade é o único ser, a única bolacha do pacote? São a menor das criações, e são milhões e milhares celestes. Quem são esses tanquinhos de guerras, as bombinhas nucleares dos seres humanos? Quem são esses demônios? Aleluia. Isto a mídia não mostra. Eu estou trocando o microfone. Isto a mídia não mostra. Olha como que é sensacional. Ele se fez humano. Humano, a menor das criações. Pequenininho. Aquele que controla todo o universo com a ponta do seu dedo. Que tudo está sob o domínio dele. A quem temereis? A leis de homens? Porque nós sabemos para onde vamos, da onde vimos e para onde vamos. Nós temos a fé e morremos por ela e pregamos a verdade. Nem que passamos, porque os profetas foram crucificados, foram cortados, serrados ao meio, esquartejados, queimados, comidos por feras, por bichos, assim como foi no princípio, será no fim. Eles não tiveram carro, aviões e casas, palacetes. Eles não tiveram riquezas terrenas, mas agora eles estão na glória, sentado diante do trono do Senhor. Os anciões de dias, aleluias. Elias está lá, Enoque está lá, Moisés está lá, Davi está lá, Mateus, Saulo, Paulo, Tiago, Filipe, Ezequiel, Josué, está nos céus com Deus. Todos estão na glória, numa riqueza eterna, numa riqueza requitéria, numa riqueza viva, que nunca irá passar esta riqueza. Não este mundo de concupiscência que vos apegais, que vos sustentais pelas ganâncias, pelo ódio, que vos sustentais pelo poder do dinheiro. Isto passará. Mas aquilo que é vivo, que é a palavra e a fé em Jesus Cristo, vos alcançará a eternidade. E Ele está acima da eternidade, acima do espaço, acima do tempo, acima da física, acima da ciência, acima da inteligência humana, acima da tecnologia, acima dos satélites, acima da vida em outros planetas, acima de toda existência, acima de tudo que existe, porque Ele é Deus. E se Ele não tivesse acima do espaço, do tempo, da física e da lei, e de tudo que existe, Ele não era Deus. Ele é infundável, insondável, imedível, incompreensível, incabível dentro do universo, de tão grande que Ele é. E não devemos tentar entender, devemos adorar e reconhecer a Ele, Jesus Cristo, o Deus triuno que se torna único, o que se formou em carne e veio por nós, a menor das criações, para nos dar vida e esta oportunidade que está se esvaindo.
E hoje, como está o teu coração? Como está a tua alma? Hoje, como está o teu ser? A palavra do Senhor está sendo lançada aos vossos corações. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida. A que produzir maus frutos será desarraigada, lançada, cortada, queimada e jogada ao fogo do inferno. Aquele que aceitar a palavra do Senhor, que o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, por aceitação e reconhecimento a Jesus Cristo como o seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor, o seu soberano dominador da criação, este viverá. Aquele que não aceitar, morto, destituído da glória já estás. Agora eu quero te dizer neste momento: a quem servirás? A Balaos, a Balaíns, a Mamon ou ao Criador? A escolha é tua. É céu ou é inferno? Não é pela religião, não é pelo padre, pelo papa, pelo pastor, não é por mim, é por ele, para ele e por ele. Somente nele viverás. Somente nele terás vida eterna. E se você quer alcançar a este Deus, neste momento, neste exato momento, se você quer alcançar a este Deus, é muito simples. É só você confessar a Ele e falar e reconhecer a Ele como teu Deus. Não é a religiosidade, não é religiões, é a Jesus Cristo. O reconhecimento pessoal em Jesus. Faltam 4 minutos e 58 segundos para estar encerrando. E esta palavra agora é a parte mais importante da tua alma e do teu coração. Vos convertemos dos teus maus caminhos, porque conheceu a verdade da palavra do Senhor. E essa palavra chegou ao teu coração. Aquele que aceitar será escrito no livro da vida e reconhecer a Jesus Cristo como teu Salvador. A oportunidade é esta. E eu quero te falar agora neste momento. Você que quer adentrar ao reino dos céus e ter o teu nome escrito no livro da vida, coloque a mão no teu coração. E você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar também. E depois eu vou estar orando para os enfermos, para os doentes, para aqueles que não têm. É rapidamente que já está encerrando. Falam essas palavras comigo assim. Aquele que quer aceitar e aquele que está retornando. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Eu te aceito e te reconheço como meu Deus, único e suficiente Salvador da minha alma. Você que está retornando para o caminho do Senhor, fala assim: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Espírito Santo, vai de encontro a estas vidas. A cada um que foi escrito no livro da vida, não importa a cidade, o país, a nação na qual esteja, alcança a vida deles pelo poder da tua palavra. Vivifica, restaura, tira todas as legiões demoníacas que habitam as potestades do ar predominantes. Envia a comitiva dos teus anjos agora neste momento, Senhor, para libertar, Senhor, os corações deles, para, Senhor, que eles sejais livres pelo poder da tua palavra e recebais a eles no teu reino escrito no livro da vida. Senhor, vai de encontro àqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, paralíticos, cegos, mudos, aqueles que estão com câncer, com AIDS, com doenças generalizadas, na qual a ciência humana já não vê mais esperança, que estão desenganados. É pelo poder da tua palavra e pelo nome de Jesus, sejais curados, libertados, restaurados, vivificados e cheios do Espírito Santo. Que Deus de poder e de glória, maravilhoso Deus eterno, Criador e Pai, toca neles agora com o poder da tua palavra, curando, restabelecendo, restaurando, tirando todos os vícios das drogas, todos os vícios do álcool, tirando toda a improbabilidade, rompendo, Senhor, as feitiçarias, as macumbarias, quebrando todas as cadeias e grilhões do inferno, determinado pelo poder da palavra do nome de Jesus Cristo. Sejais libertos, curados, restaurados, vivificados, cheio da graça e cheio do Espírito do Senhor. Aleluias. Oh glória. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, o teu Deus. Você pode falar assim: Senhor,
neste momento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque o Senhor é bom. Porque a tua palavra, ela é viva. Porque a tua palavra, ela é eficaz. Porque vive eternamente e poderoso, Criador dos céus e da terra, que és maravilhoso. Eu quero te dizer, agradeça a Deus. Ore a Deus 3 vezes por dia. Tenha a sua conexão espiritual, dobrando os teus joelhos e adorando ao Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que tudo pode fazer mudar a tua história, a tua realidade. E nesse momento Deus entra na tua casa, nas tuas dificuldades, nos teus lares, nas tuas famílias, na tua vizinhança. Ele quebra as cadeias dos grilhões do inferno e abre as portas dos céus sobre a tua vida. Aleluias. Recebais da parte do Senhor e glorificai ao nome dele, exaltai ao nome dele, tenha comunhão com ele, faça como Enoque, ande com o Senhor o teu Deus todos os dias, falando assim: Senhor, eu te amo, eu te agradeço pela roupa que eu visto, pela casa que me abriga, pelo alimento que eu como. Eu te agradeço pela vida que tem me concedido e esta oportunidade que chega ao meu lar, à minha família, aos meus familiares. Pelo poder da tua palavra eu te dou honra, eu te dou glória, Jesus Cristo, te reconhecendo como meu Deus, grande, soberano, eterno, dominador dos céus e da terra. Glorificado, exaltado sejais o nome de Jesus sobre os céus e sobre a terra, sobre os mares e o oceano. Ele é o Rei da criação, o Rei da glória.